Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui para mais um culto, para mais um encontro, uma semana de vitória que Deus nos deu. Avançamos uma semana dentro dessa pandemia, deixamos uma semana para trás desse grande desafio que estamos vivendo e estamos diante agora de uma nova semana que começa hoje. E nada melhor para nós do que começarmos essa semana na presença de Deus em adoração. Então eu peço para que você nesse momento entregue toda a sua alma a Deus em verdadeira adoração, que você coloque diante de Deus tudo que está aí dentro de você, concentre-se nesse tempo em que juntos com os nossos irmãos da equipe de louvor vamos adorar a esse Deus que é digno de toda adoração. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz. Tua graça venceu a escuridão, resplandece em nós a glória da tua salvação. Livres, libertos pelo teu amor, as trevas se foram quando a tua cruz raiou. Muito além dos céus, o amor que nos buscou, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz. Esperança raia sobre o nosso ser. Tua beleza está revelada em tua criação. E a morte derrotaste pela cruz. Não há o que temer diante do perfeito amor. Muito além dos céus, o amor que nos buscou, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz. Ao olharmos para a cruz, muito além dos céus, amor que nos buscou, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Muito além dos céus, o amor que nos buscou, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos para a cruz,
aos seus pés estou. Vergonha e falha Ele levou, hoje reinando está o brilho do perfeito amor. Hoje posso enxergar. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor ao Rei Jesus. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor ao Rei Jesus. O medo não me prende mais, pois Cristo é minha paz. Se eu respirar final na cruz, vivo em mim está. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor ao Rei Jesus. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor ao Rei Jesus. Pela graça me salvou, Ele me fez ressurgir. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Em teu nome vou viver, só vitória proclamar. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Pela graça me salvou, Ele me fez ressurgir. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. Em seu nome vou viver, só vitória proclamar. O ressurreto Rei ressuscitou a mim. A tumba em vão guardada foi, 3 dias lá ficou, mas já não permanece mais. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Venceu, venceu na cruz por mim. Todo louvor ao Rei Jesus. Venceu, venceu
Queridos, a cada semana que se passa em meio a essa pandemia, nós vemos a bondade de Deus se renovando em nosso favor. Ao longo desses 17 domingos sem culto presencial, eu tenho visto claramente a mão de Deus sobre a Igreja Plena de Caraí. Nesse tempo de pandemia, não só as nossas contas têm estado em dia, não apenas temos honrado o nome da nossa igreja aqui em nossa cidade, mas nós também continuamos suportando em amor e também com recursos os nossos queridos pastores Roberto e Douglas, que estão plantando Igreja Plena aqui na região oceânica, Igreja Plena lá no Rio, a Igreja Plena Rio, e também temos confirmado nossa parceria com instituições, com ONGs que cuidam de pessoas carentes na nossa cidade e em outros lugares também, além de termos tido a alegria de contribuir com pastores de outras regiões do Brasil. E também temos, pela graça de Deus, tido a oportunidade de participar dos trabalhos missionários de irmãos que estão pelo mundo. Uma família querida que está fazendo obra de Deus missionária na Bolívia e também de um irmão querido que está no Oriente Médio. Isso tudo tem nos enchido de gratidão a Deus, porque vemos que no meio da crise, no momento em que muitos estão passando por severas necessidades, a Igreja Plena de Caraí, pela bondade de Deus em primeiro lugar, tem conseguido honrar suas contas, seus compromissos, abençoar pessoas, nós temos conseguido aumentar o aporte de recursos em instituições que cuidam de pessoas carentes e estamos participando, como nunca participamos antes, desse trabalho missionário que está sendo feito pelo mundo. Tudo isso, queridos, é motivo de grande alegria para nós, orgulho também, para a gente poder participar dessas frentes tão lindas, e isso também é possível, não apenas pela bondade de Deus, mas porque também você tem sido uma bênção na nossa vida. Você tem sido generoso e generosa, e suas ofertas com certeza têm subido a Deus como um aroma agradável. Há uma passagem no livro de Lucas, no capítulo 21, que vai ser projetado aqui, esse texto para você, vai ser projetado aí para você. Lucas 21, de 1 a 4, diz assim a Bíblia. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa passagem mostra não a questão do valor em si, porque o valor é muito pequeno, quase insignificante, irrisório. O valor da oferta dessa mulher não estava no quanto aquela moeda dizia que valia. O valor dessa oferta está na atitude de dependência e confiança na providência de Deus que essa senhora demonstrou quando deu a oferta daquilo que de fato era tudo o que ela tinha. Não estou de forma alguma dizendo que a gente tem que dar tudo o que a gente tem, mas eu estou dizendo que o que conta para Deus é esse sacrifício. E eu quero louvar a Deus, porque eu sei que suas ofertas estão sendo ofertas sacrificiais. Eu sei que vocês estão fazendo isso com o coração diante de Deus. Eu sou muito feliz, muito grato a Deus por cada um de vocês que tem ofertado e dizimado. As ofertas de vocês são recebidas por nós com muita reverência. Eu quero te agradecer de todo o coração, porque você é como essa viúva pobre, você é como essa pessoa da Bíblia, que coloca diante do Senhor algo que lhe custa alguma coisa, algo que de fato tem um valor para você. Quero louvar o nome do Senhor por teu empenho na obra do Senhor, no sustento da obra do Senhor. E quero dizer a você, como tenho dito aqui há algumas semanas, que não tem conseguido ofertar, que não tem conseguido dizimar, você não precisa se preocupar com isso. Esse momento é difícil mesmo, e se você não tem conseguido, por favor, não pense em pagar as contas da igreja, em ofertar na igreja, dizimar para a igreja, enquanto sua casa está desassistida. Não tire dos seus filhos, não tire das suas contas, não deixe de honrar suas dívidas para poder honrar as dívidas da igreja. Então, que no nome de Jesus você continue firme no propósito de colocar a sua vida em ordem, de manter a sua vida em ordem. E eu sei que no momento em que você puder, no momento em que você estiver com condições, você fará essa oferta que tanto deseja no seu coração, tá bom? Então, fique em paz. Vamos todos agora, com gratidão, entregar ao Senhor não só a nossa oferta, mas também entregar ao Senhor a nossa vontade de servi-lo, a nossa vontade de honrá-lo, a nossa vontade de exaltar o nome dele e conviver santo. Tudo isso faz parte das nossas contribuições a Deus. Que Deus abençoe a todos nós e que saiamos dessa crise maiores e mais fortes em todos os sentidos, com mais recursos em todos os sentidos do que quando entramos.
mas eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Venci a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel o teu amor. Impressionante é o teu amor, Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, sem palavras, quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus. Pessoal, hoje é um domingo muito importante para nós, porque vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Nesse momento, nós somos chamados pela Escritura a uma autoavaliação. Nós vamos refletir sobre a nossa vida, sobre nossos pensamentos, sobre nossas decisões. E o texto que nós usamos regularmente para um momento como esse se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, e eu vou ler do verso 23 até o verso de número 29. Diz assim a Bíblia: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, esse texto nos enche de gratidão e reverência. Primeiramente, uma palavra importante. O momento da ceia é destinado àqueles e aquelas que já entregaram a vida a Jesus Cristo, foram batizados e fazem parte de uma comunidade cristã. Esse texto é destinado a pessoas que já discerniram o sacrifício de Cristo. Por isso ele diz que a gente não pode comer o pão ou beber o cálice do Senhor sem discernimento, sem autoanálise. Quando a gente é chamado para olhar para dentro, quando a gente é chamado para essa introspecção, a gente é chamado a olhar para dentro para que a gente compare com algo que aconteceu fora. À luz do que aconteceu fora, na cruz do Calvário, à luz da morte do Senhor na cruz por nós, como eu aqui dentro tenho vivido. Então, somente as pessoas que já entenderam plenamente pelo Espírito Santo o que significa a cruz do Senhor, o que significou a morte do Senhor, é que podem tomar a ceia. Por isso, é muito importante que você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, que ainda não foi batizado, não faz parte de uma comunidade cristã, que você se abstenha desse momento. Não é para segregar ninguém, é para proteger você. Porque Paulo diz que quem come e bebe sem discernimento, come e bebe para si juízo, condenação. Então, o que fazemos aqui é um cuidado com você que ainda não está apto para tomar a ceia e com a própria congregação. Mas olhando para o texto aqui, Paulo diz que a gente deve se sentar à mesa com o Senhor pensando em 3 momentos. Eu já falei sobre isso lá na igreja várias vezes e falo outra vez aqui. A Bíblia diz que toda vez que a gente come do pão, a gente lembra do que o Senhor fez por nós. Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Este é um evento passado, este é um evento que aconteceu lá atrás. Jesus efetivamente deu a sua vida perfeita em resgate das nossas vidas imperfeitas. Então, a Santa Ceia nos faz olhar para trás, nos faz olhar para o nosso passado. Como foi, então, a sua vida da última ceia até essa agora? Como você viveu? Você conseguiu viver dentro daquilo que estipulou? Você fez na última ceia anterior a essa? A ceia anterior a essa, você deve ter feito planos no seu coração. Deve ter orado a Deus: Senhor, daqui a próxima eu quero viver dessa forma. A pergunta é: como foi que você viveu? Como foram as suas decisões? Em que direção você caminhou? E ele continua dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E ele diz que quem come e bebe do corpo sem discernir, come e bebe juízo para si. Esse é o momento da gente olhar para o presente. A gente olha para dentro e diz: Senhor, como eu estou nesse momento? Eu estou aqui me autoexaminando. O cuidado que um bom médico tem com o seu paciente é o de examiná-lo com atenção. Então você agora é o médico de sua alma. Você vai olhar para si, você vai olhar para o seu coração, ver o que é joio e o que é trigo, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E nesse momento fazer a sua oração: Senhor, limpa o meu coração. E a Bíblia diz também que quando a gente faz assim, come e bebe do pão, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E aí a gente olha em outra direção, a gente olha para o futuro, a gente olha para frente, para aquele dia em que ele irá nos buscar. Nós encontraremos em breve com o Senhor Jesus. E por que eu digo em breve? Se a gente não tem como fazer conta, se a gente não tem a autorização para ficar imaginando quando ele vai voltar, por que você está dizendo, Fabrini, que em breve encontraremos com o Senhor, se já estamos há 2000 anos esperando a sua volta? Porque nós acreditamos que a volta de Cristo para o crente se dá de 2 formas. Se dará ou de maneira universal e cósmica, quando nos céus for anunciado o retorno do rei, os anjos então começam a anunciar: o rei está voltando, e nós veremos a olhos nus o retorno literal de Jesus Cristo. Isso, para nós, é o retorno cósmico. Dentro da teologia reformada, chamamos de retorno cósmico de Cristo. Mas para nós cristãos, existe também um outro retorno de Cristo,
segundo a teologia calvinista, que é o retorno pessoal, individual, quando nós somos colhidos do campo dessa vida, quando o Senhor vem e nos tira desse mundo e nos leva para Ele, ou seja, a partir da nossa morte. E é a partir dessa certeza de que em breve nós partiremos desse mundo, porque a vida é muito passageira, é que eu digo que o nosso encontro com o Senhor será em breve, porque nós sabemos que a nossa vida é finita e breve e já estaremos com Ele. Ou seja, o Senhor está à porta, o Senhor está perto de nós e por isso precisamos nos preparar para que o dia da nossa partida seja um dia de paz e tranquilidade, para que a gente saiba que estaremos com o Senhor em breve. Então vejam, a ceia nos faz olhar para trás, para o que Ele fez na cruz. A ceia nos faz olhar para o momento presente. Avalie-se, pois, cada um a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, olhe para frente. E assim, dessa forma, também olharemos para o futuro, até que Ele venha. Então, a ceia é um movimento integral que faz parte de todos os momentos da nossa vida, do nosso passado, do presente e do futuro. Jesus enche a nossa história. Então, com isso em mente, nós vamos comer do pão em oração, e eu peço então que nós oremos nesse momento, santificando os elementos que estão próximos de nós. Vamos orar. Senhor querido, com muita reverência no coração, queremos te agradecer pela morte do teu Filho na cruz. Queremos te louvar, Deus, pelo sacrifício dele em nosso favor. E agora santifica esses elementos comuns, ordinários, que nós tomamos para o uso extraordinário, incomum, sobrenatural, espiritual. Não cremos que o Senhor está nos elementos, no pão ou no cálice, mas cremos que o Senhor está aqui do nosso lado, nos abençoando. Que a gente olhe para o coração e veja o que é que está errado. Que a gente olhe para o coração e veja o que é que está certo. Que a gente deixe para trás o que está errado e que a gente alimente o que está certo. E que assim, de uma ceia a outra, a gente vá aguardando o retorno do Senhor. Seja nesse retorno cósmico, planetário, em que todos os habitantes desse planeta verão o seu retorno literal, ou seja, o nosso encontro pessoal, quando o Senhor nos chamar para a glória. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então eu quero que você pegue o seu pão e coma junto comigo em oração. Que você tome o cálice comigo e faça mais essa oração. Senhor, queremos colocar nossa vida diante do altar como uma oferta. Queremos colocar nossos corações no altar como algo que será dado a Ti com dedicação. Queremos consagrar nossas vidas a Ti, queremos consagrar nossos corações ao Senhor. E pedimos em nome de Jesus que Tu abençoes esse momento e que o Senhor segure em nossa mão para que possamos ser santificados pelo Seu Espírito, para que possamos andar nos Teus caminhos e com isso Te exaltar, Te glorificar e alcançar a partir dessa santificação a nossa felicidade. Muito obrigada por esse momento e pelo privilégio de estarmos juntos aqui como irmãos, à mesa contigo, sendo abençoados pela Tua presença. Que este meio de graça, que esta Santa Ceia nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós te bendizemos, Jesus, pela cruz. Nós te bendizemos pelo perdão dos nossos pecados, pela justificação em Ti e por esse amor abundante sobre a nossa vida. Tu puseste em prova Teu amor para suportar o peso do meu pecado, lavando meu rio de erros, levando ao mar
Queridos, vamos então agora à mensagem. Eu peço a você que acompanhe comigo a leitura do texto que vai ser projetado aí pelo Milton no capítulo 2 de Jonas. Nós vamos ler o livro de Jonas, capítulo número 2. Deixa eu colocar aqui no meu ponto, certo? Vamos então à leitura de Jonas, capítulo 2. Diz assim: disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Queridos, esse é um texto lindo da palavra de Deus, escrito para nós, para a nossa sabedoria, para o nosso crescimento. Um livro que, para mim, termina sem acabar. O livro de Jonas, ele é estranho se formos ver que o final dele parece incompleto, nos deixa a ideia de um profeta muito mal resolvido com Deus. E ao invés de celebrar as vitórias todas de salvação de uma nação inteira, ele sai dali aborrecido com tudo isso. Mas o meu foco aqui é outro. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Qual foi o pior dia da sua vida? Eu sei que para alguns essa resposta vai vir rapidinho, porque está bem aqui na superfície. Qual foi o pior dia da sua vida? Talvez você diga, o pior dia da minha vida foi quando o meu marido faleceu, Fabrini. Ou o pior dia da minha vida foi quando a minha esposa faleceu. Talvez você diga, o pior dia da minha vida foi quando o meu cônjuge saiu de casa e ali eu vi que meu casamento tinha acabado. Talvez você diga que o pior dia da sua vida foi quando você quase morreu numa mesa de cirurgia. Talvez você diga que o pior dia da sua vida foi quando você descobriu que estava seriamente doente. Talvez você diga, o pior dia da minha vida, Fabrini, foi quando encontrei droga na bolsa da minha filha. Ou quando eu perdi o meu imóvel pelo qual eu lutei tanto. Queridos, o capítulo 2 do livro de Jonas mostra o pior dia da vida desse profeta. Quando a gente encontra o relato de Jonas aqui, nesse momento crítico de sua existência, a gente está falando do pior dia da vida desse homem. À luz da pequena biografia que nós temos, não encontramos um outro dia pior do que esse. E evidentemente que à luz do texto que temos, podemos afirmar que esse foi o pior dia da vida desse profeta. Para algumas pessoas, esse texto aqui é um pouco difícil de engolir, porque algumas perguntas vêm à tona. Como que ele sobreviveu à ação dos ácidos do estômago desse peixe? Como é que ele sobreviveu à falta de oxigênio ali dentro? Como é que ele sobreviveu à pressão das profundidades que aquele peixe enorme devia percorrer? E aí, queridos, entramos num campo super importante, o campo dos milagres. E aí algumas pessoas têm dificuldade de aceitar a literalidade do livro de Jonas e alguns teólogos liberais dizem que isso aqui na verdade não aconteceu, isso é apenas uma ilustração de algumas coisas. A gente pode usar o texto de Jonas como uma parábola para ensinamento e sabedoria do povo. Na verdade não é assim, isso aqui é um evento literal, eu creio nisso, eu creio no que a Bíblia fala, porque a gente está falando de milagre e a dificuldade de algumas pessoas é de aceitar que Deus milagrosamente tenha preservado a vida desse profeta. Deixa eu dizer uma coisa sobre milagre. Milagre é assim, quando a gente aceita um, a gente tem que aceitar todos. Essa é uma verdade sobre milagre. Quando a gente aceita um, a gente é obrigado a aceitar todos. E quando a gente não aceita um, a gente tem que rejeitar todos, porque não existe para Deus dificuldade em operar um milagre, como, por exemplo, arrancar o pão de açúcar ali do Rio de Janeiro e colocá-lo no estado de São Paulo, ou curar alguém de uma enfermidade boba que causa alguma febre. Então, para Deus não existe essa hierarquização, essa dificuldade maior ou menor em operar maravilhas. Não.
Deus é capaz de realizar o que estiver em sua mente, o que não for contraditório à sua natureza. Então, quando nós olhamos para a Escritura e vemos um evento como esse, estamos falando de um milagre. E milagre é assim, ou você aceita um e, por consequência, tem que aceitar todos, ou você não aceita um e tem que rejeitar todos. Porque milagre a gente não explica. Milagre a gente aceita, a gente acolhe. O milagre é uma operação acima do ordinário. O milagre é uma coisa que não se explica pela química, não se explica pela física, não se explica por coisa alguma. O milagre é uma operação misteriosa, extraordinária, uma intervenção supraordinária de Deus na nossa vida ordinária. É uma operação da providência extraordinária de Deus em nossa vida ordinária. É uma intervenção que suspende leis da física, que suspende leis da química, que suspende leis da biologia e que se sobrepõe a tudo isso de uma forma misteriosa, que nós não conseguimos entender, se realiza um propósito de Deus. Milagre é um fato na vida, ou deveria ser um fato bem acolhido na vida de quem se aproxima do assunto religião. Porque se você não acredita em milagre, a religião não vai ser um campo fértil para você. Se você tem dificuldade em acreditar em milagre e mesmo assim se aproxima de Deus, a própria ideia de Deus já é um desafio. Porque não é um ser comum, não é um ser que recebeu de alguém alguma coisa para dar. A ideia de Deus é de um ser autônomo, autoexistente, nem mesmo autocriado, porque nada pode se autocriar, mas é necessário que alguém tenha sempre existido para que a partir de sua força dê existência a todas as demais coisas. Ele é o tal motor que move todas as coisas. Então, este Deus por si já é um desafio para a nossa mente. Esse Deus, a ideia de um ser supremo, criador de tudo, criador de todas as leis que dão ordem a todo esse caos, só a ideia desta pessoa já é um desafio para a mente daquele e daquela que se aproxima do assunto religião. Então, se você não aceita milagre e mesmo assim se aproxima de Deus, há aí uma incompatibilidade. Portanto, quando a gente se aproxima da Escritura, que é um livro inspirado por Deus, é um livro especial, uma revelação gloriosa, a gente tem que ir com o coração aberto e acreditando que mesmo que a gente não consiga entender algumas coisas, essas coisas não são impossíveis de sentir acontecerem, porque Deus está por detrás de tudo isso. Mas o argumento mais forte para mim não é nem de ordem filosófica, especulativa, teórica. O exemplo mais extraordinário é o reforço quanto à realidade do evento histórico do profeta Jonas, está nas páginas do Novo Testamento. Não é que eu não acredite no Antigo, não é que eu precise do Novo Testamento para acreditar no Antigo, mas vem um reforço muito poderoso do Novo Testamento sobre o Antigo. Jesus Cristo, uma vez, estava rodeado de gente crítica, de gente que não queria aceitá-lo, de gente que não queria acreditar nele como Messias, de gente que fazia de tudo para matá-lo, literalmente. Acabaram conseguindo. E aí, depois de verem muitos milagres operados por Jesus, depois de verem muita coisa incrível de Jesus em relação ao seu poder divino, seu poder extraordinário, esses homens pedem ao Senhor mais uma prova. Eles se aproximam do Senhor e depois de terem visto multiplicação de pães e peixes, cura de gente doente, eles dizem assim, olha só, nos dê mais uma prova de que o Senhor é quem diz ser. Jesus, então, cansado, olha para eles e o texto que vai ser projetado para você se encontra em Mateus 12, versos 39 e 40. Diz assim a palavra de Deus. Ele respondeu, Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas está prefigurando o que Jesus Cristo viveria séculos depois. Jonas é um tipo de Cristo que é tragado por algo forte, que é tragado pela morte, mas que vence a morte, que é resgatado das profundezas pelo poder de Deus. Então Jesus Cristo olha para aqueles críticos, para aqueles incrédulos, para aquela gente rebelde e diz o seguinte, vocês estão me pedindo mais uma prova? Vocês estão querendo dificultar as coisas? Eu vou dizer para vocês, o sinal que vocês verão será
o sinal da minha ressurreição, porque eu ficarei, como ele diz aqui, 3 dias e 3 noites no coração da terra, no túmulo, mas vou sair da morte como Jonas foi resgatado por Deus do ventre do peixe. O meu Pai, que resgatou o profeta lá, resgatará a mim aqui. E assim, queridos, quando olhamos para Jesus Cristo dizendo isso, quando a gente olha para Jonas e vê que Jonas é um tipo de Cristo, que ele já está pré-anunciando o que aconteceria com Jesus Cristo, a gente fica com o coração comovido. E quando Jesus fala de Jonas, a gente fica sem saída. Esgotam-se as nossas incredulidades. Porque se Jesus está dizendo algo em relação ao passado, em relação a um evento, ele não está fazendo a partir de uma leitura mítica. Ele não está querendo usar Jonas como ilustração, como parábola. Ele está se referindo a um evento histórico. E se eu disser que Jesus está equivocado quanto a Jonas, eu abrirei dúvidas para todas as outras coisas que saírem da boca de Jesus Cristo. Mais uma vez, ou eu acredito em tudo que Jesus falou, ou eu não acredito em nada do que ele falou. Não existe meio termo, não existe crente, não existe forma de crer em Jesus, dizendo eu creio em metade do que ele diz, eu creio em metade do que ele fala, mas na outra metade eu não creio. Isto não é crer, isso é descrer. Então, queridos, nós estamos diante de um texto em que Jesus Cristo faz menção do evento histórico de Jonas na barriga do peixe. Ou nós confiamos na grandeza de Deus, que faz dele um ser capaz de preservar Jonas, que faz de Deus um ser capaz de fazer sinais e maravilhas, ou nós nos definimos como ateus. Não existe meio crente, ou você crê ou você não crê. Existem dúvidas intelectuais, isso aí a gente tem, eu tenho. Eu estudo teologia há quase 30 anos. Eu tenho dúvidas teológicas e algumas eu não tenho nem coragem de compartilhar com vocês por causa do mal-estar que me causa. Porque a Bíblia não responde todas as minhas perguntas. Mas o que ela não me responde aqui, num pontinho, ela me responde em 99 outros pontos. Ou seja, eu não vou usar aquilo que eu não entendo como pretexto para não acreditar em tudo aquilo que ela é clara. Então, queridos, o que eu quero dizer é que as dúvidas existem, mas o que a gente não pode é colocar a dúvida como empecilho para se entregar a Deus. O que a gente não pode é postergar a nossa vida com o Senhor a partir de uma passagem ou outra, de uma questão ou outra, que deixa alguma dúvida a despeito de toda a força que bate dentro do seu peito, que diz, eu existo, eu estou te chamando e você está postergando, colocando questões intelectuais, quando na verdade o teu problema é de outra natureza. Que em nome de Jesus você ponha isso por terra e entregue sua pequena mente, sua pequena sabedoria, sua pequena capacidade de compreensão diante desse oceano de conhecimento que é Deus e deixa Ele revelar ao seu coração o que Ele tem para revelar. Fechado parêntese enorme, eu quero voltar aqui para Jonas. Onde ele estava? No Reino do Norte. Israel, a essa altura, estava dividida em 2 nações. Houve o golpe depois da morte do filho do rei Salomão, e aí a nação se divide em 2 por um ato rebelde de Jeroboão. O Reino do Norte fica com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos, Benjamim e Judá. E agora o Reino do Norte tem como capital Samaria e o Reino do Sul como capital Jerusalém, cidade que o rei Davi fundou. O profeta Jonas, então, trabalha, o seu profetismo se dá em Israel, no Reino do Norte, e ele profetizou entre os anos 793 e 753 a.C., ou seja, temos quase 3 milênios de distância da passagem que lemos aqui, o que é lindo, a Bíblia suportando todo esse tempo, a Bíblia atravessando tantos séculos, e esse livro, para mim, incompleto, pequeno de Jonas, riquíssimo de ensinamento e sabedoria. Então, estamos diante de um documento histórico, estamos diante de um texto maravilhoso, que inclusive é relato histórico de uma nação, a nação de Israel, tirando daqui sabedoria para a nossa vida. E o que acontece então nesse tempo do profetismo de Jonas? Deus o chama para uma missão muito especial. E qual era a missão? Jonas deveria levar uma mensagem de amor, primeiro uma mensagem de condenação, mostrando a dureza, a rebeldia daquele povo e o perigo que aquele povo corria em continuar sendo rebelde a Deus. E agora ele deveria levar a Nínive, capital do Império da Assíria, biblicamente falando, o arquétipo do mal. Esta era a ideia da cidade de Nínive, ele era o arquétipo de todo mal, era a síntese de tudo que era o oposto de Israel.
E agora Deus chama esse homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, para pregar a palavra de condenação e depois de arrependimento, para que o povo de Nínive se convertesse e eles se tornassem irmãos dos israelitas. Que missão! O que Jonas faz? Ao invés de ir para lá, eu já vou dizer já, daqui a umas 2 horinhas eu já digo o que ele vai fazer. Nínive, que lugar é esse, Fabrício? Eu estou te ouvindo pela primeira vez, não sei que lugar é esse. Nínive ficava numa região que hoje é conhecida como Mossul, cidade de Mossul, no Iraque, uma cidade que foi destruída por causa de todas as guerras que vem enfrentando nos últimos anos. Mossul hoje é a 3ª maior cidade do Iraque, e ali naquela região estava Nínive, capital do Império da Assíria. E agora, vocacionado, chamado por Deus, Deus vocalizou o coração dele: você irá para Nínive, pregará a minha justiça, levará o povo ao arrependimento e eu vou converter aquela gente a mim. E ao invés de ele arrumar a bolsa dele de viagem e seguir para Nínive, ele vai para o porto, compra uma passagem provavelmente caríssima para Tarsis. E aí você fica pensando, e ao invés de ir para a região que Deus mandou, ele vai numa direção oposta, para muito longe de Israel. E aqui um parêntese, quando ele diz com atitudes que não vai para Tarsis, que não vai para Nínive, mas quer ir sim para Tarsis, ele está se afastando de um ponto geográfico importante. Para o judeu, até hoje, Israel, geograficamente falando, é importante. Eles defendem, protegem cada metro quadrado daquele território. Eles entendem que ali Deus tocou o solo. E quando Israel situa a adoração num lugar, quando o povo de Israel via o templo do Senhor numa região, era ali que eles tinham encontro com o seu Deus. Os deuses dessa época eram muito territoriais. E quando ele diz que vai para Tarsis, eu vou dizer já onde ficava Tarsis, ele está indo para longe do seu Deus, ele está indo para longe do culto a Deus, ele está indo para longe da sua vida religiosa, ele está se aposentando do seu trabalho de profeta, pelo menos tentando. Então vejam que a atitude dele não é só de rebeldia, é de desistência. Ele recebe a missão. Imagina esse profeta. Ele está orando e Deus de repente fala ao coração: eu vou te chamar para uma missão. Na minha Bíblia está assim. E ele ora: Senhor, eis-me aqui, o que eu faço? Está preparado, Jonas? Sim, Senhor, eu estou preparado, eu vou fazer a sua vontade. Fala ao meu coração, eu quero ser usado por ti. Então tá, prepara a sua mala. E aí tá, assim, eu vou preparar minha mala. Prepara lá a sua viagem, você vai para Nínive. Você vai para Nínive, porque em Nínive eu vou pregar a minha justiça através de você, o povo vai se arrepender, eles vão se converter e vocês serão irmãos. Gente, isso gerou um conflito no coração de Jonas, porque o que ele queria era o extermínio, o que ele queria para Nínive é o que Deus deu a Sodoma e Gomorra. E agora, esse sujeito humano, como eu e você, fica muito aborrecido com Deus. E ao invés de fazer a vontade dele, de Deus, resolve fazer a sua própria vontade. Ele vai para Tarsis. Agora, onde é que ficava Tarsis? Essa região é muito debatida entre os estudiosos. Há quem coloque Tarsis, no mesmo lugar de Paulo. Por exemplo, Flávio Josefo, um historiador da igreja antiga, não da igreja, mas do povo hebreu antigo, ele coloca Tarsis no lugar onde Paulo tinha nascido. A Bíblia diz que Paulo era Paulo de Tarso. Tarso era uma região da Turquia. Paulo era turco. Então ele associa Tarsis a Tarso. Houve também quem o colocasse na Índia. Foi o caso de Jerônimo, o tradutor da Bíblia do grego para o latim, que a gente chama de Vulgata Latina, uma versão importantíssima de tradução da Bíblia. O Jerônimo coloca Tarsis na Índia. Houve quem colocasse também Tarsis na África, em Catargo. Houve quem colocasse o porto de Tarsis na ilha de Sardenha, na Itália, mas o maior consenso, o maior conforto aponta Tarsis como sendo um território espanhol, ou seja, para a grande maioria dos estudiosos, embora haja essa disputa sobre localização, onde ficaria, até mesmo quem interprete como um lugar que não geográfico, mas como uma ilustração para um lugar distante de Deus, mas não creio que seja isso. Mas o mais provável é que Tarsis ficasse onde hoje é a Espanha. Então vejam só, vamos assumir aqui como a maior parte dos estudiosos que Tarsis ficava na Espanha. Uma viagem cara e longa.
Nínive ficava a 870 quilômetros de Israel. A viagem que Deus determinou para Jonas era uma viagem de 870 quilômetros sobre terra firme. A viagem que Jonas resolveu realizar sobre o mar para Tarsis, em rebeldia a Deus, aborrecido com Deus, a distância era de 3.600 quilômetros sobre a água. Ele escolheu esse trajeto ao invés dos 870 quilômetros que Deus tinha dado a ele e sobre a terra. Quero te fazer duas perguntas aqui, super fáceis de responder. Qual das duas viagens era mais cara? Qual das duas viagens custava mais? A viagem que Deus tinha preparado para Jonas, de 870 quilômetros, ou a viagem que Jonas resolveu realizar por conta própria, 3.600 quilômetros? Fácil a resposta. Você já sabe qual é a viagem mais cara. A viagem mais cara é a viagem escolhida por Jonas. Primeira pergunta, né? Vamos à segunda pergunta. Qual das duas viagens era mais perigosa? Em qual das duas viagens a vida de Jonas corria mais perigo? Na viagem que Deus tinha desenhado para ele, programado, 870 quilômetros sobre terra firme, ou a viagem que ele resolveu fazer por conta própria, 3.600 quilômetros sobre o mar? A resposta é fácil. A viagem mais perigosa é a viagem que Jonas escolheu. Queridos, isso aqui nos ajuda a pensar muito facilmente numa aplicação. Sempre que a gente segue o nosso próprio rumo na vida, ao invés do rumo que Deus estabeleceu, a gente vai gastar mais dinheiros, no plural. Dinheiros de todas as naturezas. Dinheiro real, literal, dinheiro intelectual, dinheiro emocional, dinheiro espiritual. Sempre que a gente resolve andar longe de Deus, nas estradas de Deus, nós vamos sempre gastar mais, nós sempre escolheremos o mais dispendioso, o mais caro, o mais sacrificante. E sempre ficaremos mais vulneráveis, correremos mais perigo. A viagem que Deus tinha para Jonas era muito mais segura que a viagem que Jonas resolveu fazer. Então, meu irmão, minha irmã, que nós entendamos, meu amigo, minha amiga, que nós entendamos que o caminho mais seguro para a gente seguir nessa vida, que o caminho mais tranquilo, mais barato, por assim dizer, mais econômico, que evita muito desperdício que a gente pode percorrer nessa vida, é o caminho da obediência a Deus. Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente gasta muito, a gente empobrece, a gente joga dinheiro fora, a gente joga vida fora e a gente corre muito perigo. Isso é só uma transição. O sermão mesmo vai em outra direção. Eu te perguntei no começo qual foi o pior dia da sua vida. Agora eu quero ver com vocês o que aconteceu com Jonas no pior dia da vida dele. Com certeza, como a gente já falou, esse foi o pior dia da vida de Jonas. Qual foi, ou o que aconteceu com Jonas, com esse profeta, no pior dia da sua vida? Eu encontrei 3 respostas que vão ser colocadas aí na tela para você. A primeira resposta: no pior dia de sua vida, Jonas se lembrou de Deus. No pior dia de sua vida, Jonas se lembrou de Deus. Vejam comigo, queridos, os versos 2 e 7 do capítulo 2. Em meu desespero, clamei ao Senhor. Lembrem, ele estava de boca fechada. Ele não orou para perguntar a Deus: Senhor, devo ir para Tarsis ou devo ir para Nínive? Ele não tinha, evidentemente, razão para orar, porque já estava claro para ele o que ele tinha que fazer. Ele não gastou tempo em oração, ele não deve ter pedido opinião de ninguém, porque é assim que a gente faz. Quando a gente está muito resolvido quanto a alguma coisa, a gente não vai ouvir pessoas que vão dizer o oposto, a gente tende a não querer ouvir os outros, a ouvir apenas a nossa própria voz. Então a Bíblia diz que em meu desespero, na minha falta de esperança, é isso que desespero significa, clamei, gritei, berrei ao Senhor. Imagina a voz abafada de dentro da barriga do peixe. Imagina ele desesperado. O peixe deve ter pensado: o que eu fui comer? Ele gritando no seu desespero. Ele clama ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Olhem que coisa linda o verso 7, o que é que diz?
Quando a minha vida já se apagava, quando eu já estava no finalzinho, quando eu já estava sem forças, eu me lembrei de ti, Jeová. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Ele estava totalmente vedado, ele não tinha como sair daquela situação. E a oração dele vai do ventre do peixe, nas profundezas do mar, até o trono de Deus. No pior dia de sua vida, Jonas se lembrou de Deus. Quando a gente erra, de modo geral, a nossa tendência é a mesma tendência de Adão e Eva, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, que relata a queda. A gente lê no livro de Gênesis, capítulo 3, que depois de caírem, Adão e Eva tentam se esconder de Deus quando ouvem a sua voz. A Bíblia diz que eles tinham uma comunhão plena com Deus. E depois do ato consumado, depois de eles se perceberem numa situação de rebeldia, de desobediência, quando eles ouvem a Deus, quando eles percebem a aproximação de Deus, eles de maneira ingênua, como Jonas, tentam se esconder. Fogem e tentam se abrigar em algum lugar. Uma atitude ingênua, ridícula, ainda mais se tratando de um homem como Adão, de uma mulher como Eva, que usavam aí, com certeza, 100% da mente para poderem perceber a vida, porque estamos falando de um período pré-queda. Usando tudo aquilo que Deus deu para usar, como eu falei da outra vez, Deus não faz nada para não ser usado, Deus não faz nada que não tenha utilidade. Se Ele nos deu um cérebro que hoje é usado apenas 10%, a gente pode ter certeza que na glória vamos usar os outros 90%, tá bom? Porque Deus nos programou para um modo de operação e hoje, em virtude da queda, em virtude das limitações da queda, usamos apenas 10% desse cérebro incrível. Então estamos falando de um homem inteligentíssimo como Adão, de uma mulher brilhante como Eva, de uma pessoa que usava 100% da mente para experimentar Deus e o ambiente, tentando se esconder de Deus. Que atitude esquisita. Já é difícil de entender isso, já é estranho ver isso na vida de um profeta num tempo caído como Jonas. É muito pior imaginar Adão e Eva tentando fazer a mesma coisa com uma mente muito mais avançada que a mente de Jonas. Mas é a nossa tendência. Quando a gente erra, de modo geral, a gente tenta fugir de Deus, a gente tenta fugir dos assuntos de Deus. Você já viu crente desviado como é que é? Crente desviado detesta falar sobre as coisas de Deus. Crente desviado detesta estar perto de alguma coisa que pode tocar o seu coração. Ele rapidamente fecha o coração, ele rapidamente muda de assunto, rapidamente se isola, porque o medo dele é ele ser acusado, é ele ter um encontro com Deus. Ele morre de pavor de ser confrontado pela verdade que ele tenta suprimir no coração. E aqui não há nenhuma raiva com relação ao perdido, ao que está afastado, mas é um fato. A gente, quando está longe de Deus, tenta silenciá-lo, tenta fugir dele. É que nem criança, que quando está numa situação de perigo, fecha o olho achando que aquilo foi embora. É assim que uma pessoa que está errada e sabe que está errada diante de Deus faz. Ela fecha o olho para a realidade maior que é a luz do Senhor na sua vida. Bom, continuando aqui. Por que a gente se afasta de Deus? Por que a gente tem essa tendência de se afastar de Deus quando a gente faz coisa errada? Por causa dos nossos escrúpulos, por causa da nossa natureza, da nossa consciência, por causa daquilo que foi plantado ali. A gente diz, olha, eu plantei esse mal, eu tenho juízo, eu sei que eu causei esse problema, eu não sou digno de Deus, então eu vou me afastar dele. Eu não vou buscar Deus agora, que eu estou na pior, tendo eu feito o que fiz em rebeldia inconsciente o tempo todo. Então, os nossos escrúpulos também podem nos afastar de Deus quando a gente faz alguma coisa de errado. Mas há um outro fator que nos leva para longe de Deus quando nós erramos, e esse fator é Satanás. Satanás no hebraico significa adversário, oponente. O nosso inimigo pode nos afastar de Deus. Ele pode, depois de um ato errado nosso, depois de um desvio sério nosso, e numa tentativa de arrependimento, de retorno para Deus, a gente pode ouvir a seguinte sugestão vinda das trevas. O quê? Você, nesse estado, tendo feito o que fez, tem a ousadia de querer voltar-se para um ser que é puríssimo, para um ser que é gloriosíssimo, para um ser que habita em luz inacessível, para um ser que é rodeado de serafins. Como? Você é um ser miserável, você não merece estar na presença dele. E aí a gente acredita que Satanás é anjo de luz.
Os anjos do Senhor, de fato, reconhecem toda a sua santidade. Não é isso que Isaías capítulo 6 diz? Que quando o profeta viu a Deus, quando ele olhou para o trono de Deus, ele viu a sua glória e lá ouviu o cântico dos serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos do Senhor têm noção da sua santidade e temem essa santidade. E a Bíblia diz que os serafins olhavam para Deus, na verdade estavam diante de Deus com seus olhos, seus rostos tampados por asas. Tamanha era a santidade de Deus. Agora, quando Satanás advoga a favor de Deus, é porque ali é uma falsidade. Queridos, o apóstolo Paulo, num outro texto que o Milton vai projetar para você, o segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim: Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo está tratando aqui de falsos mestres que falavam em nome da justiça, não sendo eles mesmos justos. Então ele diz o seguinte: ora, se o próprio Satanás, se o próprio adversário é capaz de se vestir de anjo do Senhor, quanto mais essas pessoas vão se vestir da justiça do crente. Então, não se encantem com o discurso dos falsos mestres, porque eles estão mentindo. São lobos vestidos de ovelhas. Então, queridos, o que eu quero dizer é que quando a gente erra, a gente pode ser abordado pela própria consciência, que diz: você errou, você fez o que Deus não gosta e não é bom que você se aproxime de Deus, e a gente fique achando então que é preciso a gente chegar a um certo estágio para se sentir digno de Deus, o que é uma bobagem, porque nenhum de nós, por mais santo que seja, vai ser digno de Deus. O único homem que viveu neste mundo e que pode dizer eu sou digno de Deus é Cristo, porque para a gente se aproximar de Deus com dignidade própria, a gente tem que viver a vida inteira sem desobedecê-lo. Então, queridos, ninguém consegue obedecer a Deus o tempo inteiro. Por isso, nenhum de nós é digno de Deus, porque basta um erro para ser indigno da presença dele, para ser alvo do juízo de Deus. Então, amado irmão, amada irmã, você que caiu, você que pecou, tire da cabeça essa ideia que diz que você precisa chegar a um certo nível de incomunhão com Deus para se aproximar dele, ou que tem que colocar a sua vida num certo patamar para que então seja aceitável diante de Deus. Sabe o que faz você aceitável diante de Deus? Não é só obra de justiça, porque Isaías falou que é como trapo de imundícia. O que te coloca na presença de Deus como digno é o sangue do Cordeiro, é o sacrifício de Jesus Cristo. Ele é que abriu um novo e vivo caminho. É a obra de Cristo colocada sobre a sua vida que fará de você um obreiro perfeito, uma obreira perfeita. Então o seu escrúpulo pode estar te atrapalhando. Não é chegar como um abusado, mastigando chiclete, de boca aberta, dizendo eu fiz, pequei, Deus não liga. Não, a Bíblia condena essa postura. Mas é você dizer, batendo no peito, como aquele publicano da parábola do publicano e do fariseu que foram à casa de Deus orar. O fariseu dizia, eu não sou como ele, eu não peco como ele, antes eu entrego o dízimo de tudo, dizimo 2 vezes por semana. Não. O sujeito publicano que sabia que era ruim dizia, Senhor, batendo no peito, sê propício a mim, pecador. É com essa humildade que a gente se aproxima de Deus. Foi assim que Jesus falou que o publicano foi justificado. Então a sua dignidade não provém do seu esforço, não provém da sua santificação. Isso é bom, você tem que se santificar. Mas não é isso que te recomenda a Deus. O que te recomenda a presença do Rei puro é o Filho dele, é a obra dele na sua vida. E quando Satanás estiver perturbando a sua cabeça, dizendo que ele não vai te aceitar, você vai dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, seu mentiroso, porque você não é isso, você não se importa com a santidade de Deus. A santidade de Deus ofende Satanás, não o faz ficar encantado como os serafins. Então que você entenda que a gente pode se afastar de Deus por causa dos escrúpulos e por causa de Satanás vestido de anjo de luz. Jonas sabia que estava nessa situação por rebeldia. Jonas sabia, inclusive, quando o barco de Jonas começa a querer afundar e os outros tripulantes e passageiros estavam jogando tudo fora e eles então chegam à conclusão de que o problema vinha de Jonas, ele diz, olha, eu sou a razão, eu estou fugindo de Deus, joguem-me no mar e tudo isso vai acalmar, a tempestade vai serenar. Ele sabia que aquela situação toda de dificuldade era causada por ele. E agora ele sai da tempestade, do mar, da superfície e vai tragado por um peixe para as profundezas. Ele sabia que estava errado, mas ele sabia também que Deus era misericordioso. Ele diz aqui, verso 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis
desprezam a misericórdia. O que ele está querendo dizer com o verso 8? Essa é uma oração que, evidentemente, ele fez depois, tá, gente? Essa escrita aqui foi depois, porque não dá para no meio do sobe e desce, cadê o papel molhado? Pelo amor de Deus, nem tinha papel nessa época. Então, a gente olha para esse sujeito que, depois de um tempo, escreve uma passagem tão linda como essa, e no verso 8 diz assim: aqueles que acreditam ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ele está ali, submerso em problemas, filho da rebeldia, em total desalinhamento com Deus, provocou prejuízo nos tripulantes e outros passageiros que tiveram que jogar no mar suas conquistas, resultado do seu trabalho para o barco não afundar, perderam tudo por causa de Jonas. É assim que acontece quando a gente está em pecado, querido. Não só a gente perde, mas quem está ao nosso redor perde também. O pecado empobrece a gente e quem está do nosso lado. E agora ele, no fundo do mar, tendo causado problema para os outros e para si, diz: aqueles que acreditam ídolos inúteis, verso 8, desprezam a misericórdia. Ele sabia que mesmo nessa situação, ele poderia recorrer a um Deus de misericórdia, a um Deus que nos vê em nosso estado de miséria e tem compaixão e nos ajuda. Ele sabia que o Senhor era a sua única saída. Ele sabia que o problema que ele vivia era causado por sua rebeldia e que Deus pôs a mão na água e fez assim, ó: eu vou balançar um pouquinho essa região do Mediterrâneo, e o barco começa a sacudir. Deus põe o dedo e diz: não vai virar não, mas vai sacudir muito, vai ficar todo mundo assustado. Estão vendo aqui nesse gráfico de última geração? Jonas está lá dormindo, aí vão lá e acordam ele, e a confusão, aí vem a conversa: quem é você? Eu sou o Jonas, e eu estou aqui nessa situação de rebeldia, e por isso está todo mundo sofrendo, então joga. Foi assim na minha Bíblia. O mar para. Deus tira a mão. Opa! E ele vai então, e o peixe pega ele. Vocês estão amando esse gráficozinho, né? O peixe pega ele e começa a navegar. Ele lá dentro, assando 3 dias e 3 noites. Deus trabalhando na vida dele, para cima e para baixo, vai e volta, e sobe e desce. E o peixe ali, e Deus mantendo ele vivo. E as reflexões mais profundas acontecem nesse momento. Deus, então, espera Jonas chegar a essa conclusão. Ele, no meio daquela confusão, diz: Senhor, que besteira eu fiz da minha vida. Que bobagem eu fiz da minha vida. Tentar fugir de ti. Que loucura, abandonar minha vocação. Esquecer de tudo que o Senhor fez por mim. Trocar a vida que o Senhor me deu por uma vida que eu estou querendo montar. Depois de tanto o Senhor me usar, eu agora, por não entender teus planos, por causa de um coração ruim, por causa de um coração duro, por não querer ver os ninivitas convertidos, eu quis jogar tudo fora. Que estupidez! No pior dia de sua vida, ele chegou às conclusões mais gloriosas de toda a sua existência. E agora, ele apela para esse Deus de misericórdia. Os que vão atrás de ídolos inúteis desprezam um Deus que numa hora como essa pode ser misericordioso. É fundamental, amigo, amiga, você que está me vendo aqui, é fundamental que no pior momento da sua vida, que talvez seja esse, que você clame a Deus, que você clame ao Senhor, que você busque a Deus. Segunda resposta para a pergunta: o que aconteceu com Jonas no pior dia de sua vida? Fogos aí, ó. No pior dia de sua vida, porque o primeiro ponto foi tão espetacular que soltaram fogos aqui. Alguém da plena está soltando fogos aí. No pior dia de sua vida, você está doido para ver ao vivo essas piadinhas, né? Segundo lugar, no pior dia de sua vida, Jonas foi ouvido por Deus. No pior dia de sua vida, Jonas foi ouvido por Deus. Vejam comigo o verso de número 2, o que é que diz? E disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. E ouviste o meu clamor. Quando, queridos, assustados e ameaçados, por exemplo, os nossos filhos pequenos, né? Vou contar aqui casos da nossa vida de pai e mãe com filhos pequenos. Quando os nossos filhos pequenininhos se sentem ameaçados e assustados, primeira coisa que eles gritam, quando tem uma noite de pesadelo, alguma coisa assim, primeira coisa que eles gritam: mãe ou pai? O maior parte do tempo é mãe. Mãe! Aquele grito. E pai e mãe diz: oi, 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 o que foi, o que foi? E a gente sabe que o oi, 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 o que foi, a urgência dessa resposta tem a ver com o tom de voz, o tipo de choro. A gente ouvia choro dizendo: deixa pra lá, vai passar. Quando vinha pum,
Esse é um detalhe que vai mudar a sua vida, né? Daqui de casa, quando a gente ouvir um barulho forte, tum! Um período de uns 3 segundos de silêncio e depois um grito, era hora de correr, porque a coisa foi séria. Então, quando uma criança tem, né, um pesadelo, quando se sente ameaçada, ela tende a gritar, pai, mãe, imediatamente. E quando a criança ouve, oi, tô indo, onde você está? Quando a criança ouve a resposta do pai, o coração dessa criança já é tranquilizado. Já é tranquilizado. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que quando Jonas diz que o Senhor o ouviu, ouviste o meu clamor, e ele sabe que Deus o ouviu quando ele é posto na terra. Enquanto ele está orando e não sai, o clamor na cabeça dele ainda não tinha subido, lógico que ele tenha subido, mas o pedido não tinha sido atendido. E quando ele é vomitado na terra, a Bíblia diz então que ele dá prosseguimento à sua missão. Então nesse momento ele diz, o Senhor me ouviu, porque eu estava pedindo para voltar para o templo, como você vai ver daqui a 2 horas, o que eu vou falar sobre isso. Então, queridos, quando uma criança em ameaça chama por pai, chama por mãe, é porque ela precisa de proteção, ela precisa de livramento, ela precisa de blindagem. Mas também há uma outra questão com relação à criança e à voz de seu pai e de sua mãe. Vou contar aqui um testemunho. Na verdade, isso é um bom testemunho. Quando os meus filhos eram pequenos, os dois têm uma diferença de idade muito pequenininha, e eu passava o dia fora e eu chegava em casa e fechava a porta, plum. Eu ouvia os dois perguntando lá, pai? Aí vinha outro, pai? E aí quando eu dizia, oi? Quando eu dizia, cheguei, era uma festa. Eles corriam, se abraçavam, eu pegava no colo e a gente se divertia. Nessas 2 situações que eu citei, da criança que se sente ameaçada e chama por pai ou mãe, ali ela busca proteção. E nessa outra condição, quando Camila e Felipe chamavam pai, perguntando se eu tinha chegado, e eles buscavam também outra coisa, eles buscavam amor. Eu lembrei de uma outra história, me perdoem aqui. Quando eles falavam pai, quando eu chegava, eles queriam amor, eles queriam diversão, eles queriam reencontro. Ou seja, queridos, nós, filhos de Deus, quando olhamos para o céu no momento de susto, clamamos Pai, clamamos Jesus, Deus, nós estamos pedindo que Ele nos proteja. Precisamos ouvir a voz de Deus para que nosso coração se sinta tranquilizado, mas também gostamos de ouvir nos momentos de santa comunhão com Deus a voz do Senhor que nos traz a sensação, a verdade do coração de que somos amados por Deus. Então a voz de Deus transmite segurança e transmite amor. Como filhos e filhas de Deus que vivem ameaçados pelas dificuldades desse tempo, desse mundo, é muito importante que a gente saiba, que a gente veja que Deus ouve o nosso clamor. Se você está vivendo o pior dia da sua vida, se você está vivendo o pior momento da sua vida, se você, junto com a pandemia, está amargando outras crises, eu não sei onde você está nesse momento, em como você está, mas Deus sabe. Deus sabe por que você foi para aí. Deus sabe por que você chegou a esse ponto. Deus sabe também como fazer para tirar você daí. Mas você precisa clamar, primeiro precisa se lembrar de Deus e você precisa ter a certeza de que em clamando o Senhor te ouvirá e você ouvirá a voz do Senhor dizendo, eu estou aqui, eu vou te proteger e eu vou te amar. Queridos, no pior dia de sua vida, Jonas foi ouvido por seu Deus. Você será ouvida por Deus. Você será ouvido por Deus. E em último lugar, nós veremos que no pior dia de sua vida, Jonas confirmou o seu maior desejo. Ele confirmou o seu maior desejo. Verso 4 diz assim, do capítulo 2. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Queridos, lá dentro, na confusão, dentro daquele aperto, dentro daquela angústia, ele fez votos. Ele diz assim, cumprirei, o que prometi, cumprirei totalmente. A salvação veio do Senhor. A salvação veio do Senhor porque ele sabe que foi Deus que o tirou, que o salvou daquela situação. Mas ali, no ventre do peixe, ele fez uma promessa ao Senhor, ou promessas. Ele falou, o que eu prometi, cumprirei totalmente. A Bíblia diz que Deus não se agrada de votos feitos por tolos, de votos não cumpridos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, se o Senhor me tirar dessa, eu prometo que vou fazer isso, eu prometo que vou realizar aquilo, eu prometo que não vou me rebelar mais, eu prometo que vou te servir de todo o coração.
E agora ele diz, a salvação veio e ela vem sempre, virá sempre do Senhor. Ele disse, no verso 4 ele diz, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Quando ele diz olharei de novo para o teu santo templo, ele está se referindo a um lugar, geograficamente falando. Como eu disse aqui um pouco antes, Israel era um lugar em que Deus tinha operado muitas maravilhas. E para o judeu, a terra, a geografia, o território é muito importante. Por isso eles protegem aquele território com tanto zelo. Então, para eles, as coordenadas geográficas contam muito. É tudo sagrado, o território é sagrado, o lugar é sagrado. E quando ele diz que ele quer retornar para o templo, ele não só quer retornar para um lugar, ele quer retornar para um estilo de vida, porque é naquele lugar que está o templo de Deus, é naquele lugar em que ele andava e era profeta, era naquele lugar em Israel que ele andava com pessoas de Deus, era naquele lugar que ele ouvia terra, a palavra de Deus. Ou seja, quando ele diz que quer voltar para o templo, ele quer voltar à vida que tinha, à vida com Deus. Ele se arrepende de tentar desenhar uma vida secular. Ele deixa para trás a tentativa de levar uma vida sem Deus e diz, Senhor, saindo daqui, eu vou de novo para o templo, eu vou de novo para a sua presença, eu vou de novo para o seu altar. Ele está querendo voltar à sua antiga vida, ele está com saudade da vida de profeta, de obediência a Deus. Eu quero me dirigir a você que está afastado da igreja, você que se desviou feio, você que está longe, mas resolveu me ouvir aqui. Não foi por acaso. Deus ama muito você. Deus ama demais você. Deus está dizendo, meu filho, volta. Essa saudade que está no teu peito é verdadeira, tem procedência. Lembra de como você tocava na casa de Deus? Lembra de como você louvava? Lembra de como você ensinava? Lembra de como você amava as pessoas e era amado? É hora de voltar. É hora de fazer como Jonas, é hora de você voltar para casa, é hora de você ser banhado de novo pelo Espírito Santo. Ele vai te levar de volta como levou de volta Jonas. No pior dia de sua vida, Jonas aprendeu qual era o seu lugar, Israel, e não Tarsis. No pior dia de sua vida, Jonas aprendeu qual era o seu propósito, viver diante do templo, viver diante do Senhor. No pior dia de sua vida, Jonas aprendeu que viveria não de costas para Deus, mas de frente para Deus, olhando para o seu rosto e aceitando todas as missões que Deus lhe desse. Jonas queria sair do problema, da barriga do peixe, para voltar para a casa de Deus. É um absurdo a gente pedir a Deus que nos livre do mal para termos uma vida distante dele. Não. Deus não é um resolvedor de problemas para que então saiamos da presença dele para vivermos como bem entendemos. Deus nos tira de enrascadas e nos coloca na presença dele, para que na presença dele a gente passe o resto da existência. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu sei que o problema pode levar a gente à igreja, pode levar a gente a Deus. Talvez você esteja assistindo a gente aqui por causa de um problema, sofreu a beça esses últimos dias, eu falei, eu preciso de alguma coisa, e aí caí nesse negócio aqui de Igreja Plena no YouTube. Isso é uma isca. O objetivo de Deus com esse problema é dizer, minha filha, olha para mim. Meu filho, olhe para mim. Agora vulnerável, você aceita mais a minha intervenção. Agora fragilizada, você ouve melhor a minha voz. Mas eu não quero que você viva assim. Eu vou te fortalecer. Mas uma vez colocada de pé, uma vez colocado de pé, você vai viver diante de mim, na minha presença, no meu templo. É isso que Deus está falando para você. É isso que Ele vai fazer de você, uma pessoa forte para viver para a glória dEle. E você está dizendo aí, eu quero isso, porque eu sinto na presença dEle o que não sinto em lugar nenhum outro. Então, faça esse voto a Deus, Senhor, em saindo dessa pandemia, em saindo dessa situação, eu vou te buscar, vou me irmanar, eu vou me tornar membro dessa igreja plena ou de uma igreja próxima da minha casa, e eu vou viver para a tua glória e para o teu louvor. Queridos, a gente aprende com essa história muitas coisas. Por exemplo, a gente aprende que os piores dias das nossas vidas podem nos levar, devem nos levar para perto de Deus. Nos piores dias das nossas vidas, nós podemos descobrir as melhores coisas da nossa vida. Nos piores dias da nossa vida ou das nossas vidas, nós podemos descobrir as melhores pessoas da nossa vida, os melhores amigos, as melhores amigas. Jonas nos ensina que o sofrimento não causa só coisa ruim. O sofrimento causa coisa ruim. Chorar é ruim.
Sentir a depressão é ruim. Ver o dinheiro embora é ruim. Brigar com o filho, brigar com o pai, com o cônjuge é ruim. Passar por problema é coisa ruim. Mas não é só coisa ruim que acontece com a gente quando a gente passa por tribulação. Coisas espetaculares também acontecem conosco. A nossa visão pode ser limpa, ela nos faz crescer muito. Que no nome de Jesus você possa aprender com Jonas que os piores dias da nossa vida podem nos levar aos nossos melhores momentos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Pessoal, nós estamos terminando mais uma reunião, mais um culto, mais um encontro. E eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo em nossos canais. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se você ainda não se inscreveu no Instagram, no Facebook, faça isso, é fácil. Isso nos ajuda. Dê também o seu like, o seu joinha, isso também é bem legal. A gente quer agradecer as pessoas que estão divulgando a Plena em vários lugares. Nós estamos recebendo feedbacks de pessoas que estão nos conhecendo em vários lugares do mundo e pessoas que estão dando o retorno da Namíbia, na África, Irlanda, Espanha, França, Austrália, Portugal, Bolívia, lá dos Estados Unidos tem gente mandando um oi de Miami, Califórnia, Texas. Aqui do Brasil nós temos tido a visita, a presença de pessoas de todas as regiões do país, com exceção do norte. Ainda está faltando a turma de Tocantins, Roraima, Rondônia, Acre, Pará. Se você daí tem assistido, diz aí, eu sou daqui, hein? A gente quer ver o Brasil todo conectado com a gente, tá bom? Ajude a divulgar a palavra de Deus, leve isso para todos os lugares que você puder, envie a palavra do Senhor e vamos juntos fazendo a obra dele. Vamos orar para terminarmos esse encontro. Senhor, nós te agradecemos por essa história linda de Jonas. Te agradecemos porque o Senhor nos mostrou que tu és um Deus de misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia desse profeta rebelde, desse profeta que teve a ousadia de tentar fugir do Senhor. Que esse ensinamento, que esse texto nos leve à certeza de que tu és um Deus de compaixão e misericórdia. Eu te peço então, por todos que estão envolvidos em grandes confusões, que talvez tenham causado grande parte de seus problemas, que essas pessoas entendam que o Senhor é um Deus de misericórdia, que haja arrependimento em nosso coração, que a gente possa se voltar para ti. Eu te peço por todos que estão vivendo os piores dias de sua vida, que em nome do Senhor nós vejamos que os momentos difíceis não causam só tristeza e dor, eles também fazem nascer muita coisa boa em nossa vida, que nós possamos nesse momento de grande crise ver o que de fato é a nossa missão, que assim como Jonas, no fundo da sua angústia, desejou voltar para a casa de Deus para estar com o seu povo, que a gente também no fundo da nossa provação queira voltar para o Senhor, estar cada vez mais na sua presença. Nós te pedimos, Senhor, que seja assim na nossa vida e que o Senhor abençoe a nossa alma, a nossa trajetória e que nós saibamos que com o Senhor estaremos sempre seguros. Ajuda-nos a andarmos na sua jornada, na sua trajetória, no seu caminho e não no caminho que a gente estipula, não na vereda que a gente desenha. Que em nome de Jesus seja assim, para a glória do seu nome. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Posso te pedir uma coisa? Como eu pedi semana passada, seja generoso, seja generosa, olhe para o lado, veja quem está ao seu alcance, ao alcance da sua ajuda, do seu recurso. Compartilhe, é uma bênção viver assim. Que Deus te abençoe muito e até o próximo encontro. Beijo com a mão direita, beijo com a mão esquerda, beijo com as duas mãos, muitos beijos para vocês. Deus fortalece os